O osso é um tecido vivo, complexo e dinâmico, que desempenha inúmeras funções no organismo. Essa aula é uma introdução à osteologia. Aqui vamos ter uma visão geral sobre o tecido ósseo, falando sobre as funções, as principais características e a classificação macroscópica dos ossos. O tecido ósseo é o principal componente do esqueleto. Podemos dividir as funções dele em 3 categorias: a função mecânica, função de proteção e a função metabólica. Dentre as funções mecânicas, ele serve para dar suporte aos tecidos moles, já que sem eles, os animais não conseguiriam se manter de pé. Além disso, também tem função de alavanca na hora da locomoção. Outra função importante é a proteção. O sistema nervoso central, por exemplo, fica confinado dentro de estruturas ósseas. Protegendo o encéfalo, temos os ossos do crânio, e protegendo a medula espinhal, temos as vértebras. Protegendo os pulmões e o coração, temos a caixa torácica. Tudo isso fica protegido por estruturas ósseas. E outra função é o papel na homeostase dos minerais. Ele tem função metabólica, funcionando como uma reserva de cálcio e fósforo e outros minerais. Quando necessário, esses íons podem ser liberados para a corrente sanguínea por ação de hormônios. Outra característica é que dentro de muitos ossos existe a medula óssea vermelha. Ela é responsável pela síntese das células do sangue. Esse processo é conhecido como hematopoiese. O osso é um tipo especializado de tecido conjuntivo. Histologicamente, na sua estrutura, temos diversas células e a sua matriz óssea é formada por um material calcificado. As células que formam o tecido ósseo são os osteoblastos, que são as células imaturas responsáveis por sintetizar parte da matriz extracelular. E temos também os osteoclastos, que cuidam da reabsorção participando dos processos de remodelação óssea. Eu não vou entrar aqui nos detalhes histológicos. Caso você queira ver mais sobre histologia, eu vou deixar um vídeo mais específico nos cards acima. Anatomicamente, podemos classificar os ossos de algumas formas. Do ponto de vista topográfico, o esqueleto pode ser dividido em axial e apendicular. O esqueleto axial compreende todo o eixo central, que vai desde o crânio, pegando toda a coluna vertebral, e lembrando que a coluna vertebral é dividida em cervical, torácica, lombar, sacral e coxígenas, e ele também pega as costelas e o externo. Já o esqueleto apendicular é composto pelos membros torácicos e os membros pélvicos. O membro torácico é formado pela escápula, húmero, rádio una, ossos do carpo, metacarpo e os dígitos. Algo importante de ter em mente é que não existem ossos ligando os membros torácicos ao esqueleto axial. A articulação entre os dois se dá por meio de músculos. O membro pélvico é formado pelo coxal. O coxal é a fusão de 3 ossos, o isquio, o íleo e o pubis. Temos ali também o fêmur, a patela, a tíbia, o tarso, metatarso e as falanges. O que articula o esqueleto apendicular do membro pélvico ao axial é a articulação sacroiliaca. Se a gente pegar um osso individual e olhar sua superfície, vamos notar inúmeras saliências e depressões. Essas estruturas irregulares servem para fixação de tendões ou ligamentos. Então, por exemplo, se você pegar um húmero para estudar lá nas aulas práticas, existe lá a tuberosidade deltoide. Essa tuberosidade serve para fixar o músculo deltoide. Podemos ter inúmeras variações no nome dessas estruturas. Existem as tuberosidades, os tubérculos, as cristas, os processos e muitas outras. Existem também algumas saliências que servem para articular com os outros ossos. Então, como exemplo, temos a cabeça do fêmur, os côndilos e assim vai. Essas estruturas que eu falei agora, normalmente são estudadas lá nas aulas práticas de anatomia. Outra coisa importante de entender é que o seu gostei no vídeo ajuda demais. Para você isso não faz diferença, mas você estará contribuindo para o crescimento do canal. Então clica aí no gostei para fortalecer. Individualmente, os ossos ainda podem ser classificados de acordo com seu formato, em ossos curtos, ossos planos, irregulares e longos. Começando pelos ossos curtos, eles são chamados assim porque não têm predominância do comprimento sobre a largura. Ambos são semelhantes. Como exemplo, temos os ossos do carpo, do tarso e os ossos sesamoides. Nesses locais, esses ossos possibilitam a realização de movimentos mais complexos e reduz a ocorrência de contusões. Já os ossos planos, a característica deles é que eles são expandidos em 2 direções. Normalmente são ossos grandes, e a sua espessura é menor que o comprimento e a largura.
Aqui nessa categoria temos como exemplo a escápula, os ossos da pelve e muitos dos ossos que formam o crânio. Esse tipo de osso é importante porque ele forma uma superfície que permite a fixação de grandes massas musculares e também a proteção de partes moles. Por exemplo, os ossos do crânio protegem o encéfalo. Os ossos irregulares são aqueles que não possuem um formato muito bem definido. As vértebras e alguns ossos da base do crânio, como o osso basoesfenoide e o pré-esfenoide, entram aqui nessa categoria. Os ossos longos são característicos dos membros. Nesse tipo de osso, o comprimento predomina sobre a largura. Eles são adaptados para o funcionamento como alavancas. Na sua estrutura são formados por uma diáfise, que é o corpo do osso, e duas epífises. As epífises são as extremidades. Um macete para conseguir diferenciar epífise de diáfise é só lembrar que epífise começa com E de extremidade. E além disso, nessas extremidades existe uma estrutura cartilaginosa, que são as placas epifisárias. Essa estrutura é responsável pelo crescimento do osso em comprimento. À medida que o animal cresce, essa placa vai sendo substituída por tecido ósseo. A superfície das extremidades se articula com os ossos vizinhos, ou seja, existem articulações ali, e por conta disso, elas são recobertas pela cartilagem articular. E o restante da superfície externa do osso fica recoberto por uma membrana fibrosa, chamada de periósteo, que é essa representada em vermelho. O periósteo possui diversas células, que são chamadas de células osteogênicas. Essas células têm a capacidade de se diferenciar em osteoblastos. Isso é muito importante no crescimento ósseo e no reparo de fraturas. Além disso, o periósteo também desempenha um certo papel na nutrição do osso. Vamos pegar o corte longitudinal de um osso longo para estudar a anatomia dele por dentro. Tanto as epífises quanto as diáfises são formadas por tipos diferentes de osso. As epífises são compostas por osso esponjoso, ou também chamado de osso poroso. Esse tipo de osso forma uma malha tridimensional com espículas, trabéculas e tubos. Essa configuração torna esse tipo de osso mais flexível, então ele ajuda a amortecer o impacto nas epífises. Já a diáfise é formada por uma região cortical e uma cavidade medular ao centro. A cavidade medular também é revestida por uma membrana, o endósteo. Da mesma forma que temos o periósteo por fora, temos o endósteo por dentro. A região cortical é formada por um tipo de osso chamado de compacto, que é um osso mais rígido. Essas características histológicas serão faladas melhor na aula de histologia. Tanto a cavidade medular quanto os espaços que formam o osso poroso é ocupado pela medula óssea. Essa medula óssea pode ser observada em duas formas. Mas antes de continuar, aproveita e se inscreve no canal. Eu estou sempre trazendo aqui vídeos para te ajudar nos estudos. Então se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Quando a gente fala de medula óssea, existem dois tipos. Temos a medula óssea vermelha, que é um tecido gelatinoso e altamente vascularizado que tem a função de produzir os elementos figurados do sangue, os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. Toda a medula óssea é vermelha em animais jovens, mas conforme o animal vai ficando mais velho, a composição vai mudando e aparece o que chamamos de medula óssea amarela. O tecido adiposo começa a se infiltrar e ela se torna amarelada, e o potencial para formar elementos do sangue fica latente. A medula que se torna menos ativa primeiro é a que fica na cavidade medular, e logo depois é a que fica na extremidade distal, até que a medula que permanece ativa fica confinada ao osso esponjoso da região proximal do húmero e do fêmur e aos ossos do cíngulo dos membros, que são os ossos que unem o esqueleto axial ao esqueleto apendicular, principalmente na região da crista ilíaca. Mas ela também fica ativa em ossos do esqueleto axial, como no externo. E assim como outros tecidos do corpo, o osso precisa ter um suprimento sanguíneo, de 5 a 10% do débito cardíaco destinado a ele. Normalmente, nos ossos existe uma abertura chamada de forame nutrício. Isso serve para vários tipos de ossos, e não apenas os ossos longos. A artéria nutrícia penetra o osso por esse forame, na região da diáfise, e chega até a região da medula. Na medula, ela se divide em dois ramos, e esses ramos, por sua vez, vão se dividindo e se tornando vasos menores, que se distribuem por todo o tecido ósseo. Existem ainda algumas variações na especialização dos ossos. Os ossos sesamoides são encontrados dentro dos tendões. A sua função é prevenir o desgaste do tendão e também aumentar a capacidade de alavanca dos músculos, porque eles conseguem deslocar o tendão além do eixo da articulação, ou seja, eles facilitam a movimentação fisiológica do tendão. Por exemplo,
A patela é um osso sesamoide que está ali para facilitar a movimentação do joelho. Nos cães, existem 2 sesamoides que ficam nos músculos caudais ao joelho, mas existem em outros locais também. A importância de saber a existência desses ossos é porque temos que tomar cuidado para não identificar eles de forma errada nas radiografias e confundir eles com fragmentos ósseos de fraturas. Existe ainda uma outra categoria, chamada de ossos esplâncnicos. Esses ossos se desenvolvem em órgãos distantes do esqueleto. Como exemplo temos o osso peniano em cães e gatos e os ossos cardíacos em ruminantes. E temos também outro tipo de osso conhecido como osso pneumático. São ossos com espaços aéreos e ficam localizados no crânio. Eles contêm os seios paranasais que se comunicam com as cavidades nasais. Nas aves, muitos ossos possuem um sistema de cavidades preenchidas por ar, e esses espaços se comunicam diretamente com os órgãos respiratórios. Isso é importante nesses animais porque acaba tornando o esqueleto mais leve, e ele fica mais adaptado ao voo. Esse vídeo foi um resumo sobre a osteologia. Se te ajudou, não esquece de deixar o gostei. Até a próxima. Valeu!